A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 15. Diz assim: Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Manda embora a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é preciso que se retirem, dá-lhe vós de comer. Vou repetir. Não é preciso que se retiram, dá-lhe vós de comer. Mais uma vez, não é preciso que se retirem, dá-lhe vós de comer. É muito maravilhoso o que essa palavra traz para nós no dia de hoje. É algo muito profundo que muitos querem, mas poucos conseguem. Muitos almejam a seguir Jesus, muitos almejam a deixar tudo, a não se importarem mais com as suas necessidades e seguir Jesus, porém poucos são aqueles que conseguem alcançar esse nível de intimidade, esse nível de profundidade de relacionamento com o Pai. A palavra do Senhor disse que existia uma multidão que seguia Jesus. Essa multidão saíram de suas casas, saíram do conforto do seu lar para seguir Jesus em um local onde não tinha nada favorável a eles. Em um local onde não tinha supermercado, não tinha padaria, não tinha nenhum tipo de mercearia onde eles pudessem comprar algo para que lhe trazesse algum tipo de sustento para o seu corpo. Não tinha água. Então aquele lugar onde eles se encontravam era um local onde não tinha condições favoráveis para que eles prosseguissem com Jesus, para que eles prosseguissem a seguir com Jesus. E é isso que eu quero falar no dia de hoje para os amados irmãos que aqui me escutam, que muitas das vezes, meus amados, nós nos encontramos em situações onde aparentemente não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. E quando isso acontecer na sua vida, eu quero te parabenizar, porque você está prestes a viver o milagre de Deus. Queridos, eu vejo na palavra de Deus a todo momento, em muitos episódios, em muitos capítulos e versículos, aonde o povo de Deus já não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer. E Deus simplesmente tirava aquele povo daquela situação através de um milagre, através de uma intervenção divina que traria felicidade, refúgio, que traria escape para aquele povo. Eu lembro que quando o povo de Deus saiu do Egito e foi caminhando diante do deserto e se depararam com um grande mar, e aquele povo começou a clamar a Jesus, Deus olha para Moisés e fala: Moisés, por que clamas a mim o povo? Diga a eles que marchem. Na mesma hora que Moisés ouve aquilo que Deus disse a ele, toca sobre o mar, e aquele mar se abre, o povo de Deus passa em seco por dentro daquele mar. E o povo do faraó, o exército de faraó, tenta seguir o povo de Deus para destruir. Mas a palavra de Deus diz que quando eles vão seguir, que quando eles vão perseguir o povo de Deus, aquele mar se fecha sobre eles. E o povo de Deus sai pelo outro lado do mar como um passe de mágica. E a palavra de Deus diz que eles dançam, eles festejam do outro lado do mar. Ou seja, do outro lado da dificuldade. Deus muda a história daquele povo quando não tinha mais jeito. Quando a mão do homem não pode mais tirar de onde você está. E você pode estar se perguntando por que você está passando por isso, o porquê você passa por tanto sofrimento, por que você passa por tanta dificuldade. E eu tenho uma palavra para você nessa tarde. Eu tenho certeza que você está prestes a viver um milagre de Deus. Voltando para a palavra de Mateus, no capítulo 14, no versículo 15, os discípulos pedem a Jesus que Jesus dispense aquela multidão, para aquela multidão voltar para suas cidades para comprar comida. Porque a palavra de Deus diz, amados, que as horas já eram avançadas e o discurso de Jesus, ele demorava. Os sermões de Jesus eram sermões longos e aquele povo sentava para ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer sem se preocupar com as horas, sem se preocupar com nada.
o que é muito diferente no dia de hoje, onde nós não temos mais paciência para ouvir 10 minutos da palavra de Deus. Já queremos encerrar os vídeos, já queremos sair daquele local porque não é muito interessante, mas aquele povo sabia que aquelas palavras poderiam mudar a vida deles e eles ficam ali como se não houvesse amanhã para ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer. Aqueles discípulos então incitaram Jesus a dispensar a multidão e Jesus disse para aqueles discípulos: não é necessário que aquele povo saia, não é necessário que você saia, não é necessário que você retroceda, porque Deus vai lhe trazer o sustento. E mais, Jesus não só pediu àquele povo que ficassem, como também ordenou que os próprios discípulos dessem de comer àquela multidão. Jesus estava provando aqueles discípulos para saber se de fato eles realmente criam no poder de Deus e se realmente eles acreditavam na palavra de Cristo. Porque quando Jesus mandou eles dar de comer, a própria palavra de Jesus tem poder. Bastava que eles tão somente alimentassem aquele povo. Mas não, os discípulos colocam primeiras dificuldades. E ele diz: Senhor, nós temos aqui somente 5 pães e 2 peixes. Ou seja, Jesus dá uma ordem para eles alimentar a multidão. Jesus, na autoridade da sua palavra, ele decreta a vitória e os discípulos interrompem aquele momento maravilhoso com as suas dificuldades. E quantas vezes eu e você não temos interrompido as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, porque nós primeiro apresentamos as nossas dificuldades, ao invés de crer somente naquilo que Deus falou. E Jesus olha para aqueles discípulos e fala: traz esses 5 pães e 2 peixes, porque diante das dificuldades que vocês me apresentaram, eu vou fazer um milagre aqui hoje. Eu vou fazer um milagre no meio desse povo. A palavra de Deus diz que Deus dá graça, agradece a Deus por aqueles alimentos e em um piscar de olhos, aqueles 5 pães e 2 peixes multiplica de forma que consegue alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Isso é tremendo demais, amados. Isso é tremendo demais. Aonde não havia mais jeito, aonde não havia mais possibilidades humanas de sustentar aquele povo que já estava longe das suas cidades, aonde não havia mais como a mão do homem tirar aquele povo da fome, Deus faz uma intervenção divina e multiplica aqueles alimentos para que o povo seja sustentado. E eu tenho uma mensagem de Deus para você. Aqueles que alcançam o milagre de Deus não é aqueles que caminham no início, não. Não é aqueles que caminham até o meio, não. Mas é aqueles que permanecem até o fim, aonde você não se importa mais com aquilo que você está fazendo, não se importa mais com nada referente à sua vida, referente a preocupações. Aquele povo não queria saber mais de nada. Aquele povo não queria saber mais nem da sua própria vida. Eles estavam tão distantes da sua terra que já não tinha mais como comprar, não tinha mais como fazer nada para se sustentar. E aquele povo estava literalmente disposto a passar fome para simplesmente ouvir aquilo que Deus tinha para falar. Amém? A mensagem de hoje, meus amados, é que você caminhe até o fim com Jesus. Porque esse momento de dificuldade que você está passando é apenas um termômetro para saber que Jesus está prestes a fazer um milagre na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que nós nunca vimos o justo, a palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem sua descendência passa fome. Eu vejo na palavra de Deus, amados, que em momentos de dificuldade, onde a mão do homem não poderia mais livrá-los, é ali que Deus vai operar o milagre. Você lembra no livro de Juízes, se não me falha a memória, no capítulo 6, aonde Gideão, ele peleja com apenas 300 homens e vence um exército dos midianitas? Meus amados, o povo que estava com Gideão era 32.000 homens
E Deus fala para Gideão: eu não quero muitas pessoas. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Dispensa essas 32 mil pessoas e fica só com 300, porque é com 300 que eu vou dar a vitória a vocês. Eu imagino que Gideão não entendeu nada, porque a ótica humana, quanto mais pessoas para guerrear, mais chance é a vitória. Mas para Deus é diferente. Quanto mais qualidade tiver, melhor vai ser o agir de Deus naquele lugar. Por isso que Deus não se preocupa com muita gente, por isso que Deus não se preocupa com quantidade, mas sim com apenas aqueles que realmente crêem, com aqueles que realmente querem vivenciar o sobrenatural de Deus. Amém? Meus amados, permaneçam até o fim e eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas no meio de vós. Amém? Essa foi mais uma mensagem. Eu agradeço de coração o carinho, a atenção dos irmãos. Curtam, compartilhem esse vídeo, porque muitas pessoas precisam ouvir também a palavra de Deus e precisam ser edificadas. Amém? E até a próxima, gente.